Não se disperse. Pessoal que está lá atrás, podem sentando, por favor. Vamos cumprir o objetivo da nossa vinda hoje à casa do Pai. O frio está forte lá fora, mas dentro da nossa alma há um calor tremendo, há um fogo, há um poder, há uma sede. Quem tem sede por Jesus aí, diga amém. Amém. Aleluias. O Espírito Santo pediu para iniciar o culto hoje falando algo. Eu não sei quem ou quantos, mas alguém disse, o Espírito Santo ouviu, e para você entender que a tua oração e que você é importante, o Espírito Santo manda te dizer que hoje ele vai te convencer. Eu não sei quem ou quantos colocaram o Espírito Santo à prova e disse que ele precisava convencê-lo essa noite. No livro de João está escrito que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então saiba, hoje o Espírito Santo vai te convencer. O tema da palavra de hoje: minha graça te basta. Minha graça te basta. Será que dá para você repetir? Repete assim, fala assim: Senhor, a tua graça me basta. Fala novamente, fala assim: Senhor, a tua graça por mim já é suficiente. Diga amém. Você tem convicção do que você acaba de dizer? Convicção, querido, é algo mais profundo do que fé. Ter fé para afirmar isso, qualquer um tem. Mas quando nós afirmamos a Deus: Pai, a tua graça por mim já é mais do que suficiente. Quando nós conseguimos afirmar isso com convicção, é aí que nós avançamos, é aí que nós rompemos, é aí que nós entramos na intimidade. Repete mais uma vez e fala assim: a tua graça me basta. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante. Quero ler com vocês aqui hoje esses primeiros versículos. Está escrito: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deus quer falar para você algo precioso. Deus quer falar para você algo direto. A minha graça te basta. Qual é a sua reação ao ouvir essa voz? Se dê por contente com a minha graça. A minha graça por ti já basta. Aqui nós acabamos de ver, querido, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, onde ele afirma que diante de um pedido seu, ouviu essa resposta de Deus. E diga-se de passagem, Paulo foi o maior apóstolo entre os apóstolos de Jesus.
Um homem que teve que renunciar à sua vida para se enquadrar na vontade de Deus. Sofreu duras perseguições, ataques e até perdas, muitas perdas. Algumas vezes foi apedrejado, foi expulso, humilhado, preso, chicoteado, injustiçado. Tudo isso ele fez e viveu em favor do Evangelho. Passou anos e anos pregando a palavra, enfrentando dificuldades até mesmo no convívio com seus irmãos. Ele inicia seu ministério afirmando: eu sou Paulo, o apóstolo que Jesus escolheu. Começou a caminhar e ser discipulado por Jesus, começou a conhecer e a entender o propósito do seu chamado. Então ele já diminuiu um pouco o seu tom em relação a si mesmo, e começou a se afirmar para os outros: eu sou um servo. Quando estava prestes a morrer, depois de muitos e muitos anos servindo a Deus, estabelecendo igrejas, pregando a palavra, ele afirma: eu sou o menor de todos os servos de Jesus. Mas em um dado momento da vida de Paulo, e diga-se de passagem, queridos, uma vida com uma obra tão grande, tão evidente, que ganhou espaço da sua existência, dos dias em que ele viveu até os dias de hoje, cerca de 2000 anos, tem alcançado homens, vidas, e demonstrado quem é realmente Jesus. E eu acredito que a obra de Paulo vai continuar se evidenciando no meio da humanidade, e vai continuar alcançando vidas até a volta de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Mesmo com toda essa evidência, mesmo com toda essa grandeza, Paulo um dia achou que tinha galardão suficiente para entrar diante de Deus e fazer um pedido pessoal. Ele tinha um espinho na carne, e a Bíblia não deixa clara qual seria esse espinho. Alguns teólogos, alguns estudiosos falam que era dores de cabeça, enxaquecas que o atormentavam muito. Outros falam que era malária, que ele havia contraído e deixado algumas sequelas, inclusive nos seus olhos. Outros afirmam que poderiam ser ataques epiléticos, mas não temos certeza. A única certeza que temos é que Paulo, um homem conhecido e escolhido pelo próprio Jesus, que viveu seu ministério, que renunciou à sua vida, e uma vida luxuosa, porque Paulo era um homem de muitas posses, um cidadão romano, com direito adquirido por nascimento, um homem rico, que findou seus dias preso em uma masmorra, passando frio, fome, privações. Um homem que entregou a sua vida para viver o Evangelho, e da sua vida fazer um instrumento para ganhar outras vidas. Paulo ganhou as nações para Jesus. Ele chegou diante de Deus e orou por 3 vezes, e pediu para que fosse lhe tirado esse espinho da carne, e a resposta foi única: a minha graça te basta. E você? Qual é a sua reação
diante de um não de Deus. A minha graça te basta. Nós oramos e apresentamos as nossas petições diante de Deus. E eu acredito que recebemos mais nãos do que sims. Mas qual tem sido a tua reação diante do não de Deus? Diante da afirmativa, a minha graça para você já basta. Será se nós somos maduros e continuamos o ministério chamado de uma forma tão expressiva e tão esforçada como o apóstolo Paulo? Daí você fala, pastor, mas Paulo foi Paulo, outro tempo. Ele viu Jesus, ouviu a voz de Deus, ele foi levado ao céu, ele viu coisas inefáveis. Ele morreu e foi ressuscitado, foi dado como morto. Querido, Paulo não tem diferença nenhuma entre eu e você. Da mesma forma que Deus falava com ele, Deus está tentando falar conosco. A diferença é que Paulo abriu os ouvidos para ouvir. E Deus falou, a minha graça por ti já basta. Hoje nós temos um conflito de identidade da igreja. A igreja no Brasil nunca foi tão grande, meu irmão. Em toda a história da igreja evangélica, a igreja cristã no Brasil, nunca foi tão grande o número de fiéis. Tão grande que chegam a maquiar os números, manipulam os números para não ficar tão evidente. Sai na rua, olha para os lados, veja quantas igrejas estão estabelecidas. Vai no dial do rádio, vai passando as estações. Querido, eu faço o teste. 10 estações que entram no dial do carro, 5, 6 estão falando de Jesus. Os canais de TVs, há programas, há emissoras que ficam o dia inteiro falando da palavra. Moveres e mais moveres, células, evangelismos. O evangelho está em evidência. E nós sabemos que quanto maior o crescimento da igreja, maior o ataque, maior a fúria, maior a violência do inferno contra a própria igreja. E por que nós vivemos um conflito de identidade? Porque nós nos enganamos quando achamos que o diabo tem interesse de tirar as pessoas de dentro da igreja, quando na verdade ele não está preocupado em te tirar da igreja. O verdadeiro foco do diabo, meu irmão, é deixar você dentro da igreja com a motivação errada. O diabo não está preocupado que você saia da igreja e volte lá para o mundo, só se você for bobo de querer voltar do lugar para o lugar de onde Deus te tirou. O lugar de onde Deus te tirou era bom? O lugar onde eu acredito que alguns ainda estão vivendo, que está causando dor, sofrimento, é bom? Tem um louvor que diz que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe ir para outro lugar. Mas também, queridos, eu tenho convicção de uma coisa: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. O diabo não tem interesse de te tirar da igreja, ele tem interesse em produzir dentro de você uma identidade errada. Ele quer que você permaneça na igreja, mas com a motivação sendo uma referência errada. Jesus te escolheu para ser a igreja, a noiva de Cristo, a igreja que vai ser relevante nesta geração. Diga aleluia se você entende isso. E o diabo só quer, meu irmão, que você seja a igreja de forma errada. Então as pessoas hoje, elas procuram a igreja com interesse.
O diabo, ele não pode anular o poder do sacrifício de Jesus. O poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário estabeleceu o nosso direito de filiação e nos dá autoridade para ser igreja, e a igreja prevalece contra o inferno. Mas o diabo pode, e ele tem conseguido muitas vezes anular o poder de Jesus na vida das pessoas. O poder de Jesus ele não anula, mas o poder de atuar na vida das pessoas por causa da rejeição, algumas vezes ele acontece. Como isso acontece? Quando eu volto o meu foco para o alvo errado. Como o diabo consegue fazer você ficar na igreja com a referência errada? Te tornando, meu irmão, um ídolo, ao invés de um adorador. Ídolo ou adorador? Quem é você? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, mas sem aquele olhar de acusação. Fala para ele assim: ídolo ou adorador? Quem é você? Fazer parte da igreja, ser o corpo de Cristo, representar a noiva que precisa ser relevante nesta geração, meu irmão, é o plano de Deus para as nossas vidas. Mas será se esse é o plano nosso? Será isso o nosso alvo? Será dessa maneira que enxergamos a nossa responsabilidade? Deixa eu te falar uma coisa. Ser a noiva tem o ônus, mas também tem o bônus. Mas as pessoas só querem o bônus e deixam o ônus de lado. O que é isso, pastor? Vou falar para você com uma linguagem curta, grossa e clara, objetiva, direto, para a tua alma aprender. Muitos querem a vitória, mas quase ninguém deseja passar pelas lutas. Muitos querem a vitória, mas passar pela luta, me ajuda. Eu sei que você está com frio, mas olha para a pessoa que está do teu lado aí e fala assim: se você não lutar, não vai vencer. Fala para ele: sem luta, não tem vitória. Entendeu? Posso afirmar outra coisa? Muitos querem a coroa de príncipe e de princesa, mas quase ninguém quer pagar o preço pela realeza. Foco errado em relação ao evangelho nos torna presas fáceis para o diabo. Você quer adorar ou prefere ser adorado? Meu irmão, o inimigo ele não tem medo da igreja, principalmente quando ela é formada por ídolos. Espera aí, pastor, ainda não estou entendendo. Calma, mas você vai entender. O que é uma igreja formada por ídolos? É a igreja que é formada por pessoas que buscam a bênção. E todo ajuntamento, todo culto, todo dia que eles se reúnem, o foco principal deles é receber algo de Deus. O culto deixa de ser direcionado para Deus para ser direcionado para o homem. O foco do homem nesse tipo de culto, na igreja formada por ídolos, não é atrair a glória, mas é atrair a conquista, é atrair a vitória, é atrair a bênção. Se Deus não abençoar, não valeu a ida dele à igreja. Os cultos passam a ser frios, sem presença, porque eles não cultuam a presença, eles cultuam a bênção. Todo ambiente de culto, meu irmão, quer seja na casa de Deus, ou quer seja lá do outro lado, existe dois níveis de pessoas dentro do ambiente: o que é cultuado e o que cultua.
Presta atenção. Para você entender que quando Deus fala para você, a minha graça por ti já basta, você tem que querer ser adorador, você não pode querer ser ídolo, você não pode querer receber adoração. O que adora, presta atenção, o que adora, entrega. O que é adorado, recebe. Repete assim comigo, o que adora, entrega. O que é adorado, recebe. E para a igreja, meu irmão, para receber algo, você está querendo ser o Deus do lugar. Ai, pastor, mas eu vim aqui só para receber da presença. Será mesmo? Quando Jesus diz, entra no teu quarto, estabelece ali a tua oração em secreto, que o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Você vai fazer isso, entrar no teu quarto, adorar, orar, buscar a Deus pela presença ou pela recompensa? Meu irmão, pior do que viver em rebelião contra Deus é viver dentro da igreja com a motivação errada. Quem está na igreja com a motivação errada, se faz o Deus do lugar, e ele espera sempre receber mais de Deus. A proposta do evangelho, meu irmão, para esse tipo de pessoa que quer ser idolatrada por Deus, porque quando ele vai para o culto esperando receber uma bênção em troca da sua adoração, ele quer ser adorado. Então a proposta do evangelho para esse tipo de gente é que o culto seja voltado para o homem e não para Deus. Venha para o culto da vitória, a campanha das portas abertas, venha fazer parte do mover de prosperidade, a quebra de maldição. Ah, meu irmão, isso aí lota a igreja. O culto das causas impossíveis. Ó, estou falando besteira? Deixa eu pôr uma placa lá fora, uma faixa, anunciando, venha para o culto, minha graça te basta. Até você que já está aqui, já está com vontade de ir embora. Você que já está dentro, está com vontade de sair. Imagina quem está passando lá na rua. 10 igrejas na rua. Tua graça me basta. Venha para o culto de libertação. Essa eu não gostei muito. Tua graça me basta. E que graça tem nisso? Daí você chega lá embaixo. Venha para o culto das causas impossíveis. Venha para o teu culto da vitória. Você fala, estou gostando. E o pior, meu irmão, é que você entra e ainda paga o preço para permanecer lá. Daí você quer ser a noiva de Cristo. Você quer que Deus fale sim para você. Se Paulo, que fez o que fez, viveu o que viveu, entrou diante de Deus e falou, Senhor, tira de mim esse espinho. Deus falou, Paulão, a minha graça por ti já basta. Imagina a gente, meu irmão, que entra diante de Deus só para pedir. Sabe o que a Bíblia ensina? O homem entrega e Deus recebe. Sabe o que o diabo está tentando implantar na igreja, na noiva de Cristo, para roubar a sua identidade e deixá-la em crise? Porque se a igreja continuar na crise de identidade, o inferno ganha. Sabe o que o diabo quer implantar? Deus entrega e o homem recebe. Fala assim comigo, motivação errada. Dentro da igreja, o diabo ganha. Fala para outra pessoa, motivação errada. Dentro da igreja, o diabo ganha. Meu irmão, aprende uma coisa.
Você veio aqui para adorar, você não veio aqui para ser adorado. O foco da tua vinda ao culto é para entregar a Deus a tua adoração, não para receber algo de Deus por tua adoração. Você não veio para barganhar, você veio para se entregar, para abrir mão do seu eu, para que o caráter de Cristo, o caráter do Filho de Deus, seja produzido dentro de você. Se você entende isso, diga aleluia. É por isso que Jesus afirma: o meu Pai busca os verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Minha graça te basta. Sabe quando Paulo ouviu isso? No meio do seu ministério, quando ele achou que tinha direito. Só que ele estava sendo tratado. Ele aprendeu algo muito poderoso. Antes de Deus trabalhar através de você, Ele vai trabalhar primeiro em você, se você permitir. Eu quero ganhar vidas, eu quero pregar o Evangelho, eu quero fazer discípulo, eu quero ir para as nações. Fala amém. Mas isso só vai acontecer, meu irmão, depois que Deus trabalhar em você. Porque para ser a noiva relevante, para ser a igreja de Jesus, você vai ser o representante do céu. Ou você acha que Deus vai entregar a chave do seu reino, a chave da sua igreja, para uma pessoa que dá mau testemunho, que está com a motivação errada, que parece mais com o filho das trevas do que com o filho da luz? Fala assim: para receber a chave da igreja, tem que se parecer com Jesus. Quem entende isso? Paulo entendeu, quando Deus falou para ele: a minha graça por ti já basta. E ele mesmo afirma: para que eu não me exaltasse nas grandezas da revelação. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? A palavra de Deus tem grandezas, tem poder, tem revelação, tem poder de transformar, de restaurar, de construir. Então Paulo sabia que esse espinho na carne era para que a soberba não entrasse em seu coração. Quando Deus falou para ele: a minha graça por ti já basta, ele sabia que havia um propósito daquele espinho na carne. O espinho na carne de Paulo, meu irmão, foi proposto pelo próprio Deus. E Deus enviou ali um espírito maligno, que Paulo fala, um enviado de Satanás. Sabe o que é isso? Um limitador de soberba. Sabe por que muitas coisas dão errado na tua vida? Para você não se tornar soberbo. Você já ouviu aquele ditado que tem no mundo que diz: quer testar um homem? Dá poder para ele? Pensa um pouquinho. O que você faria se você tivesse hoje em suas mãos poder? Lá na empresa que você trabalha, se você fosse o top, o cabeça, o cara, a cara, o que manda prender e o que manda soltar, quem seria você? E se na tua casa quem mandasse fosse você? Você está entendendo, meu irmão? Porque Deus mandou dizer que quem convence é o Espírito Santo. Quer testar uma pessoa? Dê a ele autoridade sobre outros. Sabe por que muita gente não consegue gerar um discípulo? Porque ele não quer um discípulo para entregar a vida em prol dele. Ele quer um discípulo para fazer escravo, para fazer servo dele.
Ele quer ser um discípulo para se engrandecer e falar, eu mando, ele obedece. Discipulado, meu irmão, não é isso. Se tem alguém vivendo isso aí, o meu discípulo faz o que eu mando, foco errado, motivação errada. O diabo está mais presente do que você imagina. Jesus afirmou, eu sou o bom pastor. E ele disse, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Sabe por que nós precisamos de limitadores de soberba? Para a gente não ser igual aquele jovem rico, que chegou diante de Jesus e falou, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino do teu pai? Jesus, conhecendo o que ele tinha dentro do seu coração, foi costurando. Como diz por aí, foi comendo pelas beiradas. Bom, filho, honra teu pai, tua mãe, não matarás. Não, Jesus, isso aí eu já faço desde a minha infância. Eu vivo pela lei, eu cumpro os preceitos. Então tá fácil. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Sabe o que Jesus fez? Falou isso para ele, virou as costas e saiu andando. Sabe qual foi a resposta do rapaz? A Bíblia fala que ele ficou muito triste, porque possuía muitos bens, possuía muita riqueza, tinha muita soberba no seu coração. Jesus falou, negue-se a si mesmo e vem, porque essa é a condição para ser discípulo. E continuou, e o jovem ficou parado. Sabe o que esse cidadão queria com Jesus? Jesus, eu sou empresário, tenho muito dinheiro, conheço muita gente. Será proveitoso para você ter no seu discipulado uma pessoa influente como eu, uma pessoa com posses, uma pessoa que vai poder te ajudar, na hora que você precisar montar uma caravana para ir da Galileia para Jerusalém, ou quiser atravessar o Jordão, é só falar comigo que eu mando uma frotinha de ônibus ir lá, eu tenho dinheiro para isso. Soberba, meu irmão, a soberba vai te impedir de entender o teu chamado. A soberba vai fazer você confundir as coisas. Você vai pensar que ministério e chamado é a mesma coisa, mas não é. A pessoa soberba é uma pessoa que se torna fraca. E Paulo fala, eu vou me gloriar no poder de Cristo, eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, eu me faço forte. O que ele está querendo dizer? Porque a força dele vem do Senhor, vem do poder de Jesus, não vem da carne dele, não vem da sua exaltação nos seus próprios meios. Uma pessoa soberba faz igual esse jovem. Sabe o que esse rapazinho aqui perdeu? O privilégio de ser um discípulo, de ser um 12 de Jesus. O que Jesus falou para ele? Pega tudo o que você tem aí, inclusive essa soberba que está no teu coração, se desfaça de tudo e venha. E o que ele fez? Se entristeceu. A soberba nos impede de viver as maravilhas de Deus. A soberba impede que a gente continue andando no momento que houve uma afirmação, como essa que Paulo ouviu, a minha graça por ti já basta. A pessoa confunde ministério e chamado. Ministério, meu irmão, qualquer um faz. Pega o ministério e entrega na mão da pessoa. Você vai ser o porteiro da igreja. É uma pessoa educada, uma pessoa pontual, uma pessoa sorridente? Pode ser fraca, pode ser do jeito que quiser. Ela fica 10 anos na portaria. Eu já fui em igreja que o porteiro era doido. Pensa que é só o pastor que é o doido da igreja? Não, tem hora que o porteiro também. Eu já fui em igreja, meu irmão, que o porteiro parece que não bate. Não estou querendo desdenhar, mas é uma pessoa que ele sabe abrir uma porta, que ele sabe sorrir, ele sabe ser cordial. Quem está entendendo?
Eu fui numa igreja, meu irmão, que o porteiro tinha atestado de doido. Ele era aposentado, tinha atestado, ele era doido mesmo. Tomava Gardenal. E estava ali, desenvolvia um ministério. Desenvolver um ministério qualquer um faz. Mas na hora que Deus fala, não, a minha graça por ti já basta, eu não quero mais. Daí fala, eu vou aproveitar que eu já tenho o atestado de doido mesmo, vou fazer uma loucura e vou para outra vizinhança que está me esperando. Quem está entendendo? Agora chamado, meu irmão, é só para quem é forte. Quem é forte? Aquele que faz da sua fraqueza o momento ideal para buscar forças em Deus. Eu estou querendo desistir, eu estou querendo entregar o meu ministério, mas espera aí, Jesus não desistiu de mim. O Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, mas ele não desiste de mim. Deus me amou de tal maneira que não desistiu de mim. O meu chamado, mesmo me arrastando, eu vou, porque na hora que o Espírito Santo me tocar, eu vou levantar, ficar de pé, e eu vou com passos firmes. O meu ministério vai acontecer. Quem entende isso, diga amém. Uma pessoa que não tem soberba no seu coração, meu irmão, é uma pessoa que entende. Raciocina comigo. Até o doido consegue raciocinar isso. Quem foi o privilegiado? Jesus ou Pedro? Na relação discípulo e discipulador. Quem ganhou aí? Quem ganhou mais? Jesus ou Pedro? Quem? As pessoas confundem. Motivação errada. Meu irmão, você já viu o poste fazer xixi em cachorro? Sim ou não? Só doido, né, que vê essas coisas. Você já viu? Não existe. Então não existe privilégio para o líder em relação ao discípulo. O privilégio é daquele que aprende, é daquele que é exortado, é daquele que é trazido para a palavra, é daquele que algumas vezes é até impelido, obrigado a entrar na linha. Então por que você acha que você precisa vir para o culto e o teu líder tem que carregar você nas costas, tem que dar tapinha, tem que falar palavras bonitinhas, senão você vai embora, meu irmão? Motivação errada, referência errada, é isso que o diabo quer para você. O diabo quer trabalhar, quer cirandar em cima de você, ele quer te pisar, ele quer te destruir. Paulo fez um pedido para Deus, um pedido pessoal, e a resposta foi: a minha graça por ti já basta. Sabe por quê? Deus trabalha sempre para o bem-estar do coletivo. Deus não vai trabalhar em prol de você. Deus não vai trabalhar pelos teus conselhos, porque tem gente que quer aconselhar Deus. Tem gente que começa orando, sabe o que é, Senhor? Eu vou te pedir um negócio, é difícil. Eu sei que o Senhor não quer dar, mas deixa eu te falar, se o Senhor me der, estão entendendo, né? Sabe aqueles caras que vai jogar na loteria e fala: se eu ganhar eu vou dar 20%? É desse tipo, meu irmão. Uma vez o cara foi para um encontro e me procurou, falou: pastor, eu sou traficante, eu sou dono de uma boca e ela tem um valor legal. Eu quero largar tudo, mas não posso largar agora. Eu posso ficar trabalhando lá e dando os 10%? Eu falei: meu filho, tu acha que Deus quer você por causa de 10% de dinheiro de droga, meu irmão? Quem é que vai ser o beneficiado? É tu ou Deus? Tu vai chegar uma hora que você vai orar para Deus aumentar o movimento na boca. Vai chegar uma hora que você vai querer trazer droga para vender na igreja. Você vai querer que o pastor use um baseado no lugar da Santa Ceia. Sabe o que ele fez, meu irmão? Nunca mais ouviu o cidadão.
Então, gente, Deus não trabalha no pessoal, porque a nossa justiça é um trapo de imundícia, a nossa sabedoria é desse tipo. Os nossos valores são detestáveis aos olhos de Deus. Olha aí, ó, Lucas 16:15. A gente precisa colocar esses valores dentro de nós. Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Você está entendendo? Os nossos valores são detestáveis aos olhos de Deus. A gente entra diante de Deus para pedir coisa que enoja Ele. Paulo tinha um espinho na carne. E você tem o quê? Tem hora que a gente entra diante de Deus para pedir cada coisa. É por isso que Jesus fala, olha, ora em secreto. Porque se tu for para a esquina orar, o que tu está orando aí para todo mundo ver, tu vai ser lixado. Quem entende isso? Vai pedir para o Espírito Santo te convencer? Sabe por que as pessoas desistem da igreja? Porque a conta de água não está paga. Eu pedi para Deus me abençoar para pagar a conta de água, fui no culto, orei, e a conta de água não foi paga, não vou mais. Eu orei a Deus e meu parente morreu, não vou mais para a igreja. Tem gente doente lá em casa, o meu emprego, o emprego dos meus sonhos eu perdi, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber de Deus, meu irmão. Você precisa de um limitador de soberba. O que Deus tem para você, meu irmão, é maior do que você está enxergando. A gente precisa encontrar a nossa realidade, a gente precisa vencer a nossa realidade, a gente precisa enfrentar as nossas dores. Não, pastor, eu estou pronto para morrer. Pedro falou isso para Jesus: Jesus, estamos juntos. Se é para enfrentar, ir para Jerusalém, enfrentar, morrer, eu morro contigo. Quando chegaram perto de Jesus, o que Pedro fez? Vazou. Precisou passar por tratamento, meu irmão. Com Paulo não foi diferente. Chegaram para Paulo e falou: Paulo, não vai para Jerusalém. Se você for lá, o homem pegou um cinto, se amarrou, falou: o dono desse cinto vai ser preso como eu estou aqui agora. Não vai. Paulo olhou para o cara e falou: eu não estou só pronto para ser preso, mas estou pronto para morrer por Jesus. Paulo foi preso e continuou abrindo igrejas. Paulo continuou sendo maltratado, humilhado, acusado, mas ele entendeu que a graça de Deus por ele bastava. E o que você, meu irmão, o que você pretende fazer? A minha graça por ti já basta. Você pretende estabelecer um culto de adoração ou exigir um culto de adoração? Sabe o que nos impede de ser igreja? Sabe o que nos impede de ganhar vidas para Jesus? Sabe o que muitas vezes impede a tua família inteira de se converter? Posso falar? Não vai ficar com raiva não? Orgulho, ganância, altivez. Sabe por que você é criticado dentro da tua casa? Porque você é teimoso, orgulhoso, altivo, ganancioso, o dono da razão. Daí a mulher está cutucando o marido. Então tá bom, a dona da razão. Meu irmão, você olhou para o limitador de soberba que Deus te deu e falou: isso aí não serve para mim. Eu já me acostumei com a dor. Quando isso acontece, meu irmão, Deus te traz para um culto como esse para te falar: baixa a bola.
Baixa a bola. Ser filho tem um preço a pagar. Tem que abrir mão de algumas coisas. Mas é que eu estou vendo claramente, isso está errado. Queridos, motivação errada, dentro da igreja, dentro do reino, dentro da palavra, é isso que o diabo quer. Você precisa depender do Espírito Santo, você precisa mergulhar na palavra, você precisa deixar que o Espírito Santo te convença que há pecado, que há justiça e que existe juízo. Provérbio 16, 18. Presta atenção, para você não querer investir em orgulho, ganância e altivez. O orgulho vem antes da destruição. A casa está caindo, está tendo destruição. Pode ter certeza, o orgulho reinou. O espírito altivo, antes da queda, caiu. Pode ter certeza, a soberba floresceu e acampou em redor. É melhor ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Deus quer construir algo em você. Fala assim comigo: Deus quer construir um caráter humilde em mim. Quem entende isso? Por que Deus quer um caráter humilde em você? Por que Deus quer, meu irmão, que você seja uma pessoa humilde? E Deus afirma: o soberbo eu abato, mas o humilde eu exalto. Só por isso? Não, porque Deus viu um fruto dentro de você, e Ele não abre mão de construir o que Ele vai construir dentro de você. Diga aleluia. Ele te escolheu para ser a noiva, para ser a igreja relevante para essa geração. Deus quer te dar algo poderoso, precioso. Ele quer entregar no teu controle algo que Ele mais valoriza, e Ele precisa que você seja humilde, porque humilde, quando ouve a palavra, minha graça por ti já basta, ele fica feliz, ele fica satisfeito, ele acredita nessa promessa. Mateus 5,5. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. É por isso que Deus quer ver você humilde, queridos. Deus quer te dar toda a terra por herança. Daí você fala: eu sabia que Deus queria me dar algo. O pastor quase me confundiu no culto, falando que eu vim aqui para ser adorado, que Deus não ia me dar bênção. Meu irmão, Deus quer te dar a terra, e o que tem de mais valoroso na terra, que são as vidas. Deus ama o mundo. Ai, pastor, você está falando que coisa do mundo não é bom, mas agora você está falando que Deus ama o mundo? Sim, meu irmão. Deus não ama o pecado que há no mundo, Deus ama o pecador que está perdido no mundo. Deus ama você. E sabe quando Deus olhou para você? Sabe quando Deus te enxergou? Antes de você ser gerado no ventre da tua mãe. Mas sabe quando Deus se compadeceu e mandou te buscar? Quando você estava mergulhado na lama, no fundo do poço, sendo tomado pelo pecado. Deus falou: a minha graça por você vai bastar. E é por graça que Ele nos resgatou, é por graça que Ele quer nos usar para resgatar outros, é pela graça que Ele quer nos fazer essa igreja relevante dessa geração, é pela graça que Ele quer dar um batismo de humildade, é pela graça que Ele quer entregar as nações na mão dessa igreja. Se você crê nisso, diga amém. Deus ama, meu irmão, é pela graça, é pela graça. Deus ama o mundo. João 3,16 fala: e Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama as pessoas, Deus ama a criação, Deus ama os filhos, e Ele não poupou nem o seu único filho. Ele não poupou, Ele deu tudo o que Ele tinha para salvar o mundo, para salvar as vidas. E Paulo entendeu isso. Ele viveu a sua vida para tornar-se um herdeiro da palavra. Começou o seu ministério como um perseguidor da igreja.
como um assassino que matava aqueles que professavam Jesus. Aqueles que pregavam a respeito de Cristo eram mortos, espancados, eram coagidos a negar Jesus. Esse foi o início do ministério de Paulo. Em Filipenses ele fala: por vocação, por religião, fui perseguidor da igreja de Cristo. Mas o seu chamado, meu irmão, quando ele era forte, ele oprimia a igreja. Esse era o seu ministério. Mas quando ele se tornou fraco e passou a depender da graça de Deus, ele tomou posse do seu chamado e passou a ser perseguido, coisa que ele deixou claro nas Escrituras. Ele deixa bem claro: por Jesus eu vivo, por Jesus eu faço, por Jesus valeu a pena. Eu quero ler aqui para você os versículos finais da última escritura de Paulo. Ele já estava velho, ele sabia que iria morrer, ele sabia que o seu tempo já estava acabando, ele estava preso em uma masmorra fria, uma masmorra insalubre, escura. E vocês sabem que quando a pessoa vai ficando velha, o frio é maior. Ele não tinha nenhuma capa. Ele sabia que ia morrer, mas mesmo assim ele escreveu pedindo os seus livros. Ele amava tanto o seu chamado, que mesmo nos últimos tempos de sua vida, ele queria investir na sua mente a respeito do Evangelho. E você aí, com o auge da tua juventude, não lê Bíblia, se recusa a ler a literatura cristã. Eu não consigo ler, eu não tenho tempo. Tem, filho. Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo está clamando, está bradando, está gritando, está abrindo a tua mente, jogando dentro. Ele quer te convencer. A minha graça por ti já basta. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Fala assim: essa palavra é para mim. Presta atenção. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Estes são os valores que deixa Deus enojado, que é detestável aos olhos de Deus. Os filhos que se reúnem e clamam por bênção, clamam por milagre, clamam por algo palpável. Ah, mas nós estamos adorando, Jesus está dando milagre, Jesus está abençoando, Jesus está prosperando. Tá, meu irmão, mas onde está na Bíblia dizendo que Cristo morreu para você ficar rico, para você ter uma vida de conforto, para você se reunir com a igreja só para ganhar algo? Na Bíblia que eu leio, na Bíblia que eu conheço, está escrito que Jesus morreu para que nos levantássemos como uma geração, como uma igreja, que através do poder e da autoridade do seu nome, fôssemos resgatar os perdidos lá fora. Porque o Espírito que está em Cristo é o mesmo que está em nós, e Ele nos ungiu para pregar a palavra. E aqui Paulo fala nos seus últimos momentos de vida, a última carta que ele escreveu ao seu discípulo chamado Timóteo, que era pastor, ungido e designado por ele, comissionado pelo Espírito Santo, a igreja de Éfeso, um dos lugares onde havia o maior templo de idolatria daquela época, o templo de Diana, onde Paulo permaneceu, sem internet, sem WhatsApp, sem Facebook, sem Bíblia impressa. Ele permaneceu por 3 anos, e a todos os dias, novas pessoas se convertiam, os feiticeiros largavam seus livros e queimavam em praça pública, se rendiam a Jesus, e igrejas eram estabelecidas. Quem entende isso, diga amém. Olha só o que está escrito no versículo 5, versículo 4.
Vou continuar. Eles se recusaram a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Meu irmão, se você está aqui em busca de mitos, abre a mente, porque a palavra de Deus é clara e está falando com você essa noite, dizendo: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Sabe o que é isso? Paulo sabia que ia morrer, Paulo sabia que havia sido condenado à morte, e ele sabia que o seu tempo estava contado, mas ele fala: a minha partida é lucro. Ele sabia que a sua partida era voltar para a casa do Pai. Olha só o que ele afirma: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Quantos podem afirmar isso, meu irmão? Uma pessoa que vive dentro, que quer ser a noiva de Cristo com motivação errada? Quantas vezes já ouvi pessoas afirmarem: eu sou conhecedor da palavra, eu estou afastado. Eu falei: quem me conhece sabe, se a pessoa vier com esse argumento para mim, vai ouvir: você não conhece nada da palavra de Deus. Conheço sim, conhece não, porque quem conhece a palavra nunca se afasta de Deus, nunca troca Jesus pela idolatria do mundo, nunca sai da casa, nunca deixa de ser a noiva. Não importa o que ele enfrente, não importa o levante, a dor, o sofrimento, ele continua na pegada, ele não arruma culpados para sair da igreja. Não, que eu vou procurar outra igreja, amanhã está do mesmo jeito. Isso é motivação errada, meu irmão. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. A coroa da justiça é o que nos aguarda, é o que nos reserva. Paulo foi abandonado, Paulo foi rejeitado, Paulo foi acusado, inclusive o motivo da sua morte nas masmorras romanas foi que acusaram os cristãos de ter incendiado Roma no ano de 64 depois de Cristo. A história afirma que foi Nero, o imperador romano, em um seu delírio, numa loucura, mandou incendiar fogo na própria cidade. 60% de Roma foi consumida pelo fogo. 10 dos 14 bairros de Roma foram destruídos. Sobraram 4 bairros. E dentro desses 4 bairros havia uma grande densidade de cristãos. Como Deus livrou os cristãos de morte pelo incêndio, os romanos falaram: quem incendiou Roma foram os cristãos. Começou uma matança, começou, querido, assassinatos. Os cristãos eram devorados por leões, eram crucificados, eram decapitados, eram mortos a pauladas. E como Paulo estava preso, ele é o chefe, ele é o líder. Foi morto por um crime que não cometeu. E ele diz isso aqui: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. A espada de Roma cortou-lhe a cabeça, morreu aqui como mártir, mas chegou no céu como um príncipe. E eu acredito que as últimas palavras, ali no momento que ia ser decapitado, quando perguntaram a ele quais são as suas últimas palavras, eu acredito que foram essas, que está aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. A minha graça por ti já basta.
A graça de Jesus por nós já é o suficiente. Mas ele afirma: busquem primeiro o meu reino, conheçam da minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, para mim servir a Deus eu preciso ser preso, eu preciso ser decapitado, eu preciso ser humilhado, eu preciso ser injustiçado? Só se você quiser continuar sendo soberbo. Paulo insistiu em ser soberbo? Não. Aquela era a realidade de Paulo naquela época. Ele sofreu tanto, que a igreja cresceu tanto, e a sua obra, há mais de 2000 anos, ainda é aqui, expressiva e viva. Nós temos um chamado para esta geração. A próxima geração vai ser alcançada por cada um de nós. Diga amém. Tem muitas vidas aí fora, meu irmão, sofrendo, esperando só o teu toque para vir para a igreja, para conhecer Jesus e para receber a verdadeira identidade de Cristo. Ah, pastor, eu estou na igreja porque eu quero um emprego. Meu irmão, desculpa aí, não estamos contratando ninguém. Até eu estou aqui de voluntário. Se brincar, até eu vou ser demitido. Porque o que Jesus manda dizer, até para mim é: a minha graça por ti já basta. Você precisa de emprego? Estuda. Dedique-se. Está frio? 5 horas da manhã. Metrôzão lotado, centro, agência. Onde tiver vaga, currículo. Amigos. Esforço. Ah, mas eu não encontro nada. Meu irmão, nunca vi falar que encontra nada debaixo do cobertor. 1h da tarde. Tá difícil ter um leão lá fora, eu sei, filho. Mas tem que matar um leão por dia. Ah, mas meu irmão, para. Fica de pé, vai. Você precisa entender que a graça de Jesus já é suficiente. Você precisa entender algo. O poste não urina no cachorro. Então o beneficiário do relacionamento de discípulo e discipulador é do discípulo. Um dia eu estava reunido com os discípulos, eu fui pregar na Associação de Comerciantes, lá em Itaquá. Tinha muitas pessoas importantes, entre eles vereadores, pastores, lideranças. E eu levei 5, 6 discípulos, não lembro. Eu reuni eles antes de começar o evento. E falei para eles aqui: poxa, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo hoje. Estou feliz mesmo de vocês estarem aqui junto comigo. Mas deixa eu falar, o privilegiado aqui hoje é vocês. Eu lembro dos olhos do pastor João, arregalou assim, olhou para mim, eu falei: o privilegiado é você. O Cláudio estava lá, ouviu a mesma coisa. Quando o teu líder insiste tanto para você ficar perto dele, meu irmão, não é porque ele precisa de você, não. É que o chamado dele inclui você. E ele precisa tirar de dentro de você o líder, o filho, a semente para gerar vidas que Jesus viu. Quando Jesus fala: minha graça por ti já basta, Ele não quer te maltratar. Ele não quer te desencorajar, não quer te desanimar para você trocar a igreja pelo mundo. Ele quer mostrar para você que se você confiar nele, se você deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, você vai entender que a tua vida pode até ser difícil, pode até ter muitas renúncias, mas você vai ver o que Paulo vê. Paulo fala: conheci um homem que foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis.
Paulo viu coisas, meu irmão, que Deus não permitiu que ele nos falasse. E é isso aí que nós vamos ver. A glória, a luz do Espírito Santo que se renova todos os dias. Só que Deus não trabalha por causas pessoais. Então para de acreditar nessa história. Pela tua causa eu vou dobrar os joelhos. Não. Pela causa dos outros, você vai dobrar os teus joelhos. Porque vai ter sempre alguém dobrando os teus joelhos. Se você entrar na igreja, eu vou entrar aqui porque alguém vai orar por mim, eu vou ser abençoado. Cuidado. Deus pode abrir uma exceção e fazer o poste mijar em você. Eu acredito que quando o poste urina, ele não faz xixi, ele se joga, né? Põe a mão no teu coração.